Oi, terceiro ano. Hoje a gente vai fazer uma revisãozinha das funções oxigenadas álcool, enol e fenol. Então, para ser uma função oxigenada, eu tenho que ter uma adição de pelo menos um oxigênio, né? Na cadeia carbônica. Então, os hidrocarbonetos são compostos só de hidrogênio e oxigênio. Agora, com a função oxigenada, eu vou ter um oxigênio dentro da minha cadeia. Então, qual é a primeira função que a gente tem, né? A gente tem o álcool. Né? E o que o álcool é? O que ele precisa ter para ser um álcool, né? Ele precisa ter uma hidroxila. Alguns chamam de oxidrila, mas é mais fácil. Hidroxila, que é um OH. E o que ele tem que estar? Ele deve estar ligado ao carbono, deve estar ligado, né? A um carbono saturado. E como ele passa a ter, então, a terminação OL. Lá nos hidrocarbonetos terminava em O, termina em OL. Então, a nomenclatura dele passa a ter o prefixo, que é a quantidade de carbonos na cadeia, um infixo, que vai me dizer o tipo de ligação, e mais a terminação OL. Jamais eu vou poder esquecer disso, né? Então, vamos ver no exemplo aqui, ó. Esse composto, para ser um álcool, o que ele tem que ter? Tem que ter o OH. Certo? Mas eu preciso completar as ligações, né? Porque o carbono, ele faz 4 ligações. E como ficaria a nomenclatura aqui? Quantos carbonos eu tenho? 2 carbonos. Met, et. Tipo de ligação. É simples, então é an. E função álcool, né? Ele tem o OH, função álcool. Ele termina em ol. Então, como é que vai ser o nome desse meu composto? Etanol. O meu álcool não pode estar ligado ao carbono que tiver dupla ligação, que ele deixa de ser um álcool. Correto? Então, ele vai ter sempre, vai ser sempre ligado a um carbono saturado, quer dizer que tem só ligação simples nesse carbono. Mas na cadeia pode haver ligação dupla ou tripla.
mas ele só terá ligação simples para ser um álcool. Agora vamos à nossa outra função que a gente estudou, qual foi? O enol. Qual é a diferença do enol para o álcool, né? É a mesma coisa que o álcool, ele tem uma hidroxila. E o que mais? Ele é ligado ao carbono insaturado, né? Ao carbono insaturado, o que faz a dupla ligação. E o que mais, né? A terminação dele também termina em ol, e ele também vai ficar prefixo mais o infixo mais o ol. Então, vamos ver um exemplo de como é que é. Por exemplo, aqui, se eu tenho aquela mesma quantidade de carbono do nosso álcool ali em cima, eu disse que eu tenho que ter dupla ligação, né? E eu tenho que ter um OH. Vamos completar? 1, 2, 3, 4. Então, aqui, quando essa hidroxila aqui tá ligado ao carbono, que tá fazendo a dupla ligação, podia ser nesse ou podia ser nesse. Ele é chamado de enol, já não é mais um álcool. Ele é um enol. O enol são compostos bem instáveis, né? Então, vamos ver como é que ficaria o nome. Tenho 2 carbonos. Ficaria et. O tipo de ligação ficaria em. A função enol também vai ser ol. Então, como é que ficaria o nome desse meu composto? Etanol. Então, o álcool não pode ser assim. Só o enol pode estar ligado no carbono que fizer ligação insaturada, se estiver na dupla ligação ou uma ligação insaturada, né? O álcool já não. O álcool, ele é num carbono saturado, ele está fazendo só ligação simples. Mas não quer dizer que a minha cadeia do álcool não tenha ligações duplas. Pode ter, mas o meu álcool vai estar ligado ao carbono saturado. E agora nós temos o fenol. Qual é a característica dos fenóis, né? O fenol, ele também possui uma hidroxila. Ele possui um anel aromático. E essa hidroxila está ligada diretamente, né, ao carbono aromático.
Um anel aromático eu posso representar dessa forma ou dessa forma. Se não tiver nenhuma dessas duas formas, é porque é só uma cadeia fechada, um ciclo. Então, vamos ver um exemplo. Eu vou botar até um exemplo com uma ramificação. O meu carbono está ligado diretamente ao meu anel. Então, o nome desse anel é fenol. Geralmente, eles têm nomes próprios, né? Já numa tabelinha. Eu já forneci para vocês no material. Então, aqui, como é que ficaria o nome desse aqui? A gente vai botar a ramificação. Aqui vai ser sempre o 1, né? 1, 2. Então, ele tá no 2. 2 metil. Esse aqui é uma ramificação metil. Fenol. Porque, ó, tudo isso aqui é um fenol. Ou seja, né? Se eu tiver isso, ele é um fenol. É um dos mais comuns encontrados. Espero que tenha esclarecido algumas dúvidas que ainda tenham restado. Qualquer dúvida é só me perguntar. Vou disponibilizar um exercício de revisão no Classroom. E se tiverem dúvida é só perguntar.